Shalom, irmãos que acompanham este canal, e olá a todos vocês que chegaram até este vídeo. Eu intitulei este vídeo de Revelação do Século porque eu recebi da parte de Deus, da parte do Eterno, revelações fortíssimas para passar para vocês. E são tantas coisas que eu tive que dividir em 3 partes. Nessa daqui eu coloco um fim nas confusões, pois o Eterno me revelou o seu nome para acabar com as confusões que existem no YouTube. Você provavelmente deve ter ficado muito confuso com todo esse pessoal no YouTube falando que elas conhecem o nome do Eterno e quem não fala como elas são hereges, ignorantes, blasfemos e etc. Muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado, porque o conhecimento da verdade nos torna pessoas mais humildes, mais parecidas com o Criador, e não pessoas mais arrogantes. Do que adianta todo o conhecimento sem amor? E você pode ler lá em 1 Coríntios 13 que o conhecimento sem amor não vale de nada. Busque o amor antes do conhecimento, porque aquele que colocar empecilhos na salvação e fizer tropeçar um pequenino que seja, que crê nele, melhor seria se este estivesse morto. E isso nós vemos em Mateus 18:6. Mateus 18:6. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então não coloque empecilhos na salvação de ninguém. Não fale para as pessoas que quem não sabe como você sabe, quem não sabe o que você sabe, quem não faz do jeito que você faz, está errado e está indo para o inferno. E não acuse as pessoas, porque quem acusa é Satanás. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles, nos céus, estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então, não despreze e não faça tropeçar nenhum dos pequeninos, por menor que seja a pessoa, que crê nele. Porque quem fizer, era melhor se estivesse morto. E agora, meus irmãos, qual é o nome certo diante de tantas informações no YouTube, de tantos estudos, de tantas pessoas falando A, falando B, falando C? Qual é o nome certo? Então, eu pessoalmente não gostava de tudo que estava acontecendo e eu não queria ouvir o nome certo de ninguém que não fosse dele mesmo. Então, eu não queria ficar ouvindo estudo de homens, eu não queria tendo que acreditar em homens, eu queria ouvir o nome certo, mas dele, da parte do Eterno, da parte de Deus. E eu busquei de todo o meu coração e ele me revelou, gente. Ele me revelou no dia 20/2/2020. 20 de fevereiro de 2020. Então, primeiro, o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma página aqui na Wikipédia que mostra a língua hebraica. Então, presta atenção no que eu vou falar aqui para você. O hebraico é uma língua semítica pertencente à família das línguas afroasiáticas. A Bíblia original, a Torá, que os judeus ortodoxos consideram ter sido escrita na época de Moisés, cerca de 3.300 anos atrás, foi redigida no hebraico dito clássico. Olha só aqui. Embora hoje em dia seja uma escrita foneticamente impronunciável devido à inexistência de vogais. Então o hebraico dito clássico hoje em dia é impronunciável porque não existe vogais no alfabeto hebraico clássico. Então todas as pessoas que estão aí supondo vogais no nome do Eterno estão erradas, porque no hebraico dito clássico não existe vogais. O que os hebreus hoje em dia estão falando não é um hebraico clássico, é um hebraico moderno. Então o hebraico renasceu como língua falante durante o final do século XIX e o começo do século XX com o hebraico moderno, adotando alguns elementos dos idiomas árabe, ladino, yiddish e outras línguas que acompanharam a diáspora judaica, como a língua falada pela maioria dos habitantes do Estado de Israel. Então, o hebraico moderno de hoje em dia é uma mistura de árabe com ladino com yiddish. Não é o hebraico dito clássico, porque o hebraico clássico não possui vogais e é foneticamente impronunciável. Então, gente, todas as pessoas que estão buscando o nome certo do Eterno na gramática estão todas erradas, pois não se pode interpretar coisas espirituais com uma mente carnal, com estudos carnais. Como é que você vai
pronunciar isso aqui se não tem vogais. Então as pessoas elas assumem vogais aqui no meio ou aqui no meio, cortam partes e elas fazem os estudos delas, mas todas elas baseadas na gramática estão errados, porque não se pronuncia algo que não tem vogal, é foneticamente impronunciável. No entanto, isso aqui tem um som. É isso que nós vamos ver aqui. Qual que é o som do nome do Eterno? Porque apesar de não ter vogais, nós sabemos sim que tem um som, e é o som que é o nome dele. Então nós vamos ver exatamente isso. Então como que se pronuncia este nome aqui sem vogal? Antes de você entender como pronuncia o nome do Eterno, primeiro você tem que entender como que funciona as coisas neste mundo que nós vivemos. Então, primeiro, o que é necessário para que se haja vida? O que é necessário para que haja vida? Então, vamos voltar lá no Gênesis para você ter uma ideia de como que tudo começou, como que tudo foi formado. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então o que é necessário para que se haja vida? Primeiro você precisa de terra, porque Deus formou o homem do pó da terra. Então, primeiro você tem a terra. E como é que você modela a terra? Como é que você pega a terra e você molda ela? Para moldar a terra, você precisa molhar a terra. Então, você precisa de água. Você usa a água para conseguir moldar a terra. E depois que você moldou a terra, como é que você faz para enrijecer aquilo que você moldou? Para enrijecer o barro, para enrijecer a terra moldada, você precisa de fogo, porque o fogo você enrijece a terra. Se você assistiu algum vídeo de tecnologia primitiva, você sabe que para montar coisas de barro, você precisa primeiro moldar o barro com a água e depois você queima o barro para ele ficar impermeável, para ele ficar duro. E depois que você tem já o molde endurecido, você faz o quê? Você assopra o sopro da vida, como nós vimos ali que Deus fez com Adão. Então ele formou Adão do pó da terra, moldou com água, queimou, ou seja, endureceu, enrijeceu com o fogo e depois assoprou o fôlego da vida. Então mais ou menos o que aconteceu foi isso aqui. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, como você viu ali, ele pegou o barro, molhou o barro para moldar o barro, depois ele enrijeceu o barro e por último ele assoprou o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Então esse é o nosso exemplo de Gênesis. O que é necessário para que haja vida? Você precisa de terra, água, fogo e ar. Você precisa dos elementos para que seja criado a vida. E Deus, o Eterno, ele é o fôlego da vida, porque foi isso que ele deu para Adão, para que esse se tornasse alma vivente. Os outros elementos, ele usou, mas o fôlego da vida, ele é. Então, qual é o som do fôlego da vida? Qual é o som do respirar, gente? É... De novo, este é o som... Este é o som do fôlego da vida. Isso aqui é uma onomatopeia. O nome do Criador, do Eterno, do Todo-Poderoso é uma onomatopeia, porque não tem vogal. É simplesmente o som do fôlego da vida. Foi isso que ele deu para Adão, para que este se tornasse alma vivente. E foi esse o som que Adão fez assim que ele tomou o primeiro ar. Então ele...
O primeiro respirar de Adão foi este som, que é uma onomatopeia, que é o nome do Eterno, o fôlego da vida. E se esse é o nome do Pai, o nome do Eterno, qual é o nome do Filho? Para saber o nome do Filho, você primeiro precisa saber quem é o Filho. E isso nós vemos em João 1. João 1, a palavra tornou-se carne. Então, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, o Filho do Eterno é a palavra de Deus, pelo qual todas as coisas foram feitas. E isso se comprova em Hebreus 11. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, porque o vento, o sopro da vida não é visível. A voz, a palavra de Deus não é visível. E tudo foi feito por intermédio da palavra, que é Ele, o Filho do Eterno. Então, se a palavra de Deus é o Filho do Eterno, agora a pergunta é: qual é o som da palavra de Deus? E isso nós vemos também em Apocalipse 1, um livro também escrito por João. Lá embaixo você vê assim: alguém semelhante a um filho de homem. No versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como a chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Se a gente pesquisar muitas águas aqui na Bíblia, nós vemos isso aqui, muitas águas. Em Ezequiel 1 confirma isso, porque ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Então, qual é o som da palavra de Deus? É esta aqui, o som de muitas águas, simbolizado aqui pela essa cachoeira. Qual é esse som, gente? Qual é o som que você está ouvindo aqui? Ó, é shh, ou shua, ou shá. Este é o som de muitas águas. Este é o som da palavra de Deus. Mas para soltar a palavra de Deus, primeiro você precisa do quê? Você precisa respirar. Então você primeiro, para soltar a voz, para soltar o som da sua palavra, é então, para soltar a voz, para soltar o som da palavra de Deus, primeiro você respira. Porque para sair a voz, primeiro você tem que respirar. A sua voz só sai se você primeiro respira. Se você tem o ar dentro de você, você soltando o ar, que você solta a voz, ou emite a voz, porque a voz, o som é emitido depois que você respira. Então, a palavra de Deus, o Filho do Eterno, tem o nome de... ou então... que este aqui também é uma onomatopeia, porque é o som das coisas, é o som da palavra, é o som das coisas como elas são. Você tem o nome do Eterno, o nome do Pai, contido no nome do Filho, porque para o nome do Filho soltar a voz, você precisa respirar, que é o nome do Eterno. Então este é o nome do Pai e este é o nome do Filho. Então você tem aqui o Pai, que é o sopro da vida, cujo nome é... e ele é o sopro da vida, simbolizado pelo ar. E você tem o Filho, que ele é a água da vida, simbolizada pelo som chá ou chuá, que é o som da água. E isso nós confirmamos aqui também na palavra, quando nós pesquisamos a água da vida. Jesus, ou Yahushua, ele se revelou sendo a água da vida aqui em João 4. Então, João 4, Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó,
E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe respondeu: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Pois Samaria, ou os samaritanos, eram um lugar onde tinha mistura de judeus e gentios. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e seu gado? Jesus lhe respondeu: Olha só o que ele falou aqui. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus se revelou como sendo aqui a água viva. Então, o Filho de Deus, o Filho do Eterno, ele é a água da vida. E o seu nome é Yahushua, ou Yahusha, porque o nome dele está contido no nome do Pai. E isso aqui é maravilhoso porque é o jeito que as coisas são, é o som das coisas, é o som daquilo que é o som da verdade, não é entendimento ou interpretação de gramática, não é entendimento de homens, é o jeito que as coisas são, é o som daquilo que é o som da verdade. Então o Pai, o sopro da vida, simbolizado pelo respirar, e o Filho, que simboliza a água da vida, simbolizada pelo som de muitas águas, que é Shá ou Shua. Este é o som do nome do Pai e o nome do Filho. É Shá. Este é o som do nome do Eterno, revelado aqui para vocês, de uma revelação dele mesmo que deu para mim. Isso aqui é muito forte e é muito real. Quem pode negar essas coisas? Porque é a própria natureza que está revelando Deus. Não é interpretação de homens nem estudo de gramática, mas é a natureza em si e o som da natureza que revela Deus. Por isso que Yahushua diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então João 3. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, do chá e do Espírito, do... Isso é muito bonito de se ver, isso é lindo, isso é maravilhoso e isso é real, gente. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, nem sequer ver o reino de Deus. E isso nenhuma mente carnal pode te ensinar, porque é o Espírito que ensina. Não é à toa que as pessoas estão tentando e buscando e estudando na gramática com seus próprios estudos e próprios entendimentos e nunca conseguem chegar ao pleno entendimento da verdade. Não é à toa que tem gente hoje em dia que separa o nome do Eterno e é a mesma pessoa que vai lá e desconsidera o livro de João, que é o livro do Espírito. Por quê? Porque ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Por isso que a mente carnal jamais pode entender isso. E sim a mente espiritual, porque Deus é em espírito e ele se revela pela natureza. Não existe vogais nisso aqui, porque isso aqui é uma onomatopeia, simboliza o som que você escuta com o respirar e o som que você escuta com a água da vida que nos purifica. Então esse é o nome do Pai e o nome do Filho é contido no nome do Pai, que é os dois. Isso aqui é forte, isso aqui é vivo, isso aqui é real, é a sua realidade. E com esse entendimento agora, você consegue entender perfeitamente o que é a salvação, porque a salvação é um processo. Por que a salvação é um processo? Porque a salvação, primeiro você tem, primeiro você inspira ou se enche, primeiro você... Depois que você tem a salvação, você lança, ou você envia, você inspira ou assopra, você
E depois que você lançou a salvação, você purifica, você lava, você limpa, ou você salva, você... Então, esse processo aqui é o processo da salvação. Primeiro Deus é, depois Ele vai, ou Ele foi, e por último Ele purifica, ou Ele salva. E depois que você faz esse processo de ir, você volta, ou você retorna para a fonte, você reflete, você imita. Por quê? Porque nós temos que ser imitadores de Cristo e refletir a glória do Criador. Porque você volta, porque você tem que ser salvo pela água e pelo Espírito. Então você faz o retorno para a fonte. E isso aqui é maravilhoso, porque a natureza testifica este processo. Primeiro você tem um mar, que o mar é. Daí o mar lança suas ondas e depois que ele purifica, ou ele acerta a areia, ou acerta a pedra, ele retorna para a fonte. Você também tem a parábola da rede de pesca, que primeiro você tem a rede de pesca, e daí você lança essa rede de pesca cai na água, salva ou pega alguns peixes, e depois você puxa a rede de pesca de novo para o barco, para a fonte. Então esse processo é real, é verdadeiro, você vê esse processo na natureza, é o processo de respirar, é o processo de ir e depois retornar para a fonte. Isso aqui é real, é vivo. Ninguém pode te ensinar essas coisas se não for o Espírito Santo. Até uma criança pode entender, porque essa é a verdade. O nome do Pai e o nome do Filho estão contidos no mesmo nome, que é o som do respirar e é o som da água viva e do sopro da vida. Quem pode negar essas coisas? E essa revelação aqui da parte do Eterno foi dada para mim no dia 20 de 2 de 2020, e teve inúmeras confirmações, gente. Inúmeras confirmações. Então, depois que eu mandei o meu último vídeo, do dia 18 de 2 de 2020, no dia 19 de 2 de 2020, eu senti muito uma necessidade de acabar com toda essa confusão que estava espalhada pelo YouTube. E eu pedi direcionamento para Deus para acabar com essa confusão. E daí, no mesmo dia 19 de 2 de 2020, um irmão que eu nunca conhecia, eu nunca falei com ele entrou em contato comigo pelo e-mail e eu passei meu número para ele. E daí, absolutamente tudo que eu estava cogitando e entendendo daquilo que eu tinha pedido para Deus no dia 19 foi confirmado no dia 20 de 2 de 2020 por esse irmão que eu nunca falei antes. E ele conversou comigo pelo WhatsApp no dia 20. Então, por incrível que possa parecer, gente, tudo que eu já estava pensando e já tinha começado a querer fazer para acabar com essa confusão do YouTube, esse irmão me confirmou e Deus testificou pra gente através de inúmeras confirmações. Uma dessas confirmações é essa daqui, pois esse irmão me passou esse vídeo do canal dele, que você pode ver aqui que tem pouquíssimos inscritos, ou seja, quase ninguém viu esse vídeo, quase ninguém conhece esse canal. Mas bem, a minha visualização foi a de número 144. E nesse vídeo aqui que eu vou voltar pra vocês, é bem esse aqui. E ele mostra a mesma coisa que nós aprendemos, porque esse irmão também entende que a natureza revela o nome de Deus. Ele usou o leão aqui para fazer o... Depois o vento para fazer o... E depois a chuva para fazer o... Então, uma confirmação maravilhosa de Deus, que quando eu cliquei aqui era exatamente a visualização de número 144, como vocês podem ver aqui nessa foto. E a segunda confirmação foi a minha esposa que teve, pois eu passei o canal dele para ela ver, e assim que ela encontrou exatamente outro vídeo com também 144 visualizações. Que foi isso aqui, uma confirmação da parte dela. Então agora são 3 testemunhas testificando tais fatos. Tem eu, uma pessoa próxima de mim, que é a minha esposa, e uma pessoa que eu nunca falei antes, nunca conheci, mas que confirmou exatamente a mesma coisa no mesmo momento que eu estava pedindo. Isso é uma confirmação de Deus, isso é uma revelação do Espírito, e agora cabe a você acreditar nessa verdade ou não. Então, irmãos, essa foi a revelação do século, parte 1.
Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos, conhecido como tribulação, sugiro que se reconcilie com Deus Pai, Yahweh, através do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Confesse com sua boca e acredite de todo o seu coração que Ele pagou pelos seus pecados na cruz, ressuscitando no terceiro dia, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois, se você não falar nada para ninguém, o Pai te deixará aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde sua fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele virá, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu e representa o grito da meia-noite de Mateus 25. O noivo está vindo. Maranata.